baixo? Tá baixo? Ixi. Dividir o fone? Um pouquinho. Então tá. Então se o meu marido vai pegar o microfone, aí a gente divide. Boa noite. Como vocês estão? Então, essa live... Aqui tem essas pernas aqui, é daqui. Essa live é pra gente comemorar os nossos 30 mil seguidores, tá? Então é uma live de comemoração. Ó, Regi, tá aí. Oi, Regi, bom dia. O som tá bom? Oi, tá bom? Gente, aumenta o som do celular aí, né? Dá uma ajuda pra gente, tá? Dá uma ajuda pra nós. Isso, pega o fone. Ó, o Fernando pegou o fone também. Vamos ver se melhora. Ah, tá só pra falar. Tá. A gente deu risada porque o Fernando, ele é surdo de cá. Vê se fica melhor assim. Vê se melhorou. Tá bom assim? Tá. Então não dá pra colocar o fone no ouvido de cá do Fernando, que ele é surdo de cá, tá, gente? Então pensa, ele é um homem e é surdo, né, amor? Então vamos lá. Tem suas vantagens. Vamos iniciar. Melhorou muito? Ok. Então, essa é uma live de comemoração, tá? Que nós alcançamos 30 mil seguidores. Então a gente vai comemorar. Eu trouxe um convidado muito especial, que é o senhor meu marido, né? Vocês ficam querendo saber quem que é? Aqui está o meu abençoado, o varão. O vaso ungido está aqui. Então, pra quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindas. Nós falaremos, hoje o tema vai ser sobre a nossa história. Melhor segurar isso aqui. Sobre a nossa história, né? Vocês não sabem, né? Algumas não sabem. Toda vez que alguém pergunta, você mora no Japão? Gente, a gente mora no Japão, sim. Tá? Há muitos anos. Eu moro aqui há mais de 14 anos. E o Fernando há mais de 24 anos. Né? Então, faz muitos anos que a gente tá aqui. Nós nos conhecemos aqui no Japão. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, né? Porque você já me vê em direto, mas ele ainda é novo aqui. Então, falei, se apresente. Meu nome é Fernando. Eu tô aqui no Japão há mais de 24 anos. Conheci a Cássia com 28 para 29 anos. Daí em diante a vida dela é uma graça, né? Mas eu vim pro Japão com 12 anos, né? E como todo mundo que vem pra cá com a intenção de ficar 2 anos só. Só que, querendo ou não, esse aqui é um país bom pra se morar, né? Tem bastante regalias e segurança, né? Então, eu vim aqui, era pra ficar 2 anos, acabei ficando. E já tô mais de 24 anos. Então, assim, não era da igreja, né? Eu era da igreja no Brasil até os 11, vim pro Japão, perdi um pouco do contato com a igreja. E depois, com 25, mais ou menos 24 para 25, eu voltei pra igreja, né? E aí, foi lá onde eu conheci ela. E é essa história que a gente vai contar aqui pra frente. Então, a gente veio pro Japão mais ou menos com a mesma idade, 12 para 13 anos, né? Só que eu vim em 2005 e ele veio em 96, né? Não parece, mas meu marido é 10 anos mais velho que eu, né? Mas ele é mais conservado do que eu. Então nós nos conhecemos na nossa paróquia, a paróquia que a gente frequenta até hoje, né? Na cidade de Anjo, né? A cidade se chama Anjo. Em Anjo, Chile, nós nos conhecemos naquela paróquia, no grupo de jovens, né? Ele não era tão jovem, mas ele estava no grupo de jovens, né, amor? Então, quando a gente se conheceu, né, foi engraçado. Eu acho que eu entrei no grupo, eu tinha 17, eu ia fazer 18. A gente se conheceu, eu namorava, né, o Fernando também namorava.
E então, assim, a gente criou uma amizade, né, dentro do grupo de jovens, assim. Tanto que eu vou contar uma parte engraçada, né? Tanto que eu salvei o número dele, né, no meu celular na época. E ele tinha um estilo todo assim, meio... Que estilo que era? Meio de hip hop. Que aqui no Japão, naquela época, o pessoal andava muito com roupa de hip hop, sabe? Com calças largas, boné, né? Bandana, essas coisas assim. E eu olhei pra ele, ele tinha esse estilo na época, né? Eu também, vocês nem imaginam como que eu andava, né? Então eu olhei pra ele assim no grupo de jovens e falei, nossa, na minha cabeça de adolescente, falei, nossa, que maluco zoado, né? Eu não sabia o nome dele, era maluco zoado. E eu anotei o nome do celular dele assim. Eu falei, o maluco zoado, né? Eu anotei o número dele lá, é maluco zoado, tá? E eu não sei o que eu tava fazendo um dia. E eu ia mandar uma mensagem pra ele, não sei que eu acabei mandando um contato dele pra ele mesmo, tá? E ele viu que eu tinha anotado o nome dele como maluco zoado. Né? Pensa na menina zoada que eu era, né? Então ele era um maluco zoado. E depois de algum tempo, assim, a gente foi trabalhando junto com as coisas do grupo de jovens, né? De fazer um site pra igreja, a gente tava todo empolgado. Eu terminei meu namoro. Dali um tempo ele terminou o namoro dele, né? E como a gente começou a fazer crisma junto, e a gente estudava bastante, né? A gente conseguia conversar bem, né, amor? A gente sempre teve um diálogo bom. E ele olhou pra mim e falou, nossa, que mulher inteligente, eu preciso casar com ela. Né? Então a gente sempre se deu muito bem, a gente teve uma amizade boa, e a gente começou a namorar nosso crisma. Né? Quer contar a maior parte do crisma, quando você se apaixonou por mim? Não foi bem assim, né? Mas no crisma, tipo, a gente começou a fazer o crisma, depois acho que depois de um tempo, os dois estavam solteiros, né? E a gente começou a trocar mensagem, né? E era engraçado assim que na época, né? Eu estudava bem mais, né? As coisas da igreja, tipo, eu tava na igreja há mais tempo que ela, né? Por mais que ela me achasse zoado, eu já tava no caminho, tá? Ele já lia. Já lia bastante. Então, eu lia muita história da igreja, doutrina. E parecia, tipo assim, eu acho que muita gente que estuda um pouco mais assim, questão tanto de doutrina como história ou o que for, percebe essa deslocação que tem das outras pessoas, né? E eu tentava conversar com meio mundo e eu não conseguia, porque tipo, eu falava umas coisas e as pessoas ou não estavam interessadas, ou tipo, simplesmente não conseguia compreender o que eu estava querendo dizer. E quando eu conversava com ela era uma pessoa que realmente ela entendia o que eu dizia e se interessava pelas coisas que a gente conversava, né? Então eu falei, opa, existe um diferencial aqui, né? Né? Aí a gente começou a conversar e acabou que ela não resistiu, né? aí comecei a fazer o teste, né? Mandava bom dia, boa tarde, conversava. E quando eu não mandava, ela mandava. Falei, opa. Pra ele não ficar sem graça, né? Então, isso é uma dica, né, pros homens, né? Sim. Oh, meu Deus. Quando ele percebeu que a gente conversava bem, né? A pessoa só me pergunta, como que eu vou saber se a pessoa tá dando bola pra mim? Como que eu começo, né? A gente precisa começar a se dedicar a outra pessoa, sabe? A investir nela. Então, a gente conversava bem, a gente tinha uma amizade. A gente não tava namorando, né? Outras pessoas. Então, ele começou a mandar e-mail pra mim, bom dia, como que tá? A gente conversava por mensagem, né? E ele viu que poderia, né? Haver uma chance, já que a gente gostava das mesmas coisas, a gente conversava bem. E ele veio até mim um dia, né, após a missa. Não, ele mandou uma mensagem pra mim que após a missa ele gostaria de conversar comigo, né? Vamos sair pra conversar, né? Só um spoiler, pensa numa pessoa zoada. E eu muito, muito boba, né, assim. Eu falei, tá bom, mas a gente conversa, né? E pra mim era uma coisa que a gente ia falar sobre o blog, sobre o grupo de jovens. Eu falei, tá bom. Fala pra onde eu convidei pra você pra conversar. Ele convidou a gente pra ir no Porto. Tem um porto aqui em Nagoya, né, que é muito bonito. Eu falei, vamos lá no Porto conversar. Eu falei, tá bom, vamos, né? Toda boba. Aí acabou a missa. Ele foi lá
Ah, vamos, né? Vamos agora, acabou a missa, né? E... Como é que eu falei? Eu tava perto da minha mãe. Ela falou assim, você tem que pedir permissão pra minha mãe. Ah, eu falei, tem que pedir pra minha mãe. Aí eu fui lá, pedi permissão pra minha sogra. Aí cheguei lá e falei assim, então posso levar a Cássia pra sair pra conversar um pouco? Ela falou, não, com aquela cara de brava, pode. Aí eu cheguei, encontrei com a Cássia lá, né, no pai da igreja lá. E aí e a gente foi comer aqui andando e conversando e falando, então, vamos, né, vamos conversar? Vamos. E aí, olha que coisa. Uma pessoa convida, tá trocando ideia mó cara já por telefone, por mensagem. E aí ela vai chegando, aí tava o pai dela, os dois irmãos e a mãe no pátio assim no estacionamento da igreja. E a gente foi se aproximando deles, né? Que meu carro também tava pra lá. E aí, tipo assim, chegou na frente de todo mundo, tava todo mundo ali, a mãe, o pai, os irmãos. Aí ela olha pra mim assim na frente dele e fala assim: então, você queria conversar? Vamos conversar. Pode falar. Pode falar. Aí eu falei assim, não, ela não tá fazendo isso comigo. Pois eu não suspeitava que ele ia, né, se declarar pra mim. Eu falei, quer falar? Pode falar, né? Vamos falar, depois a gente sai pra tomar alguma coisa, né? Ele fez uma cara assim, tipo assim, só zoada, é uma coisa importante. Aí, acho que a minha mãe, né, se tocou e falou assim, tá bom, vambora, né? Vambora. Aí eles foram embora e a gente começou a conversar ali mesmo, né? Na igreja, não foi? A gente conversou um pouco na igreja. Aí a gente sentou. E como que fala pra mina que você tá afim dela, amor? Não, só não façam o que eu fiz. Eu fiz, naquele dia era pra tudo dar certo, deu tudo errado. Nem tudo, né? Hoje estamos aqui. Mas eu falei assim, então vamos sair pra tomar um milkshake, né? Eu conheço um lugar, que era um dinner, né? Era tipo um trailer, onde fazia um lanche, tipo, era muito legal. Estilo americano, assim. Falei, vamos lá tomar um milkshake, comer um hambúrguer lá, que é muito bom. E aí a gente foi. Chegou lá, vou conversar com ela lá, né? Aí chegou lá, pediu um hambúrguer, a gente veio, eu falei assim, aí eu fiz uma propaganda do milkshake, falei assim, milkshake daqui é muito bom. Porque eu já tinha tomado um milkshake num muito parecido que tinha em outra cidade. Eu fiz uma propaganda enorme do milkshake pra ela. Aí acabamos de comer o lanche, falei, a gente vai tomar um milkshake. O milkshake é muito bom. Aí eu virei pro atendente e falei assim, eu queria um milkshake. Ele falou assim, aqui não tem. Aí eu falei, putz, então vamos tomar um sorvete. Eu também não tem. Aí eu falei, nossa, não acredito nisso. Eu falei, não faz mal, a gente vai sair daqui, então a gente vai lá no McDonald's. E lá eu vou pagar um milkshake pra você. Cheguei no McDonald's, a máquina de milkshake tava quebrada. Não tinha milkshake. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Quem quer milkshake? Ninguém. Vamos pro Starbucks, né? A gente toma um cafezinho. Nossa, eu tava com a cara no chão já. Falei, que mal propaganda e não foi. Pois é, né? Quebraram a máquina de sorvete, quebraram a máquina de milkshake, né? Mas antes disso, amor, né? A gente tava lá na igreja ainda. E como é que é? O meio do Fernando falar pra mim, né? Vamos ensinar os jovens. Não foi na igreja, foi no Starbucks. Foi no Starbucks? Foi no Starbucks. Não, amor. Olha. Não, amor. Não, foi na igreja. Quer dizer, daí você falou assim, não, só queria que você soubesse. Né? No Starbucks. Não, foi no Starbucks. Peraí, nós vamos ali ter uma DR. Depois a gente volta. Não, amor, foi... Não importa onde foi. Nem tá bom, não importa, tá. Aí ele quis falar pra mim assim, não, assim, vamos namorar, né? Vamos tentar alguma coisa logo. Ele queria, ele foi bem sucinto, né? Falou, olha, né? Eu tô sentindo isso, não foi? Conte aí. Eu cheguei pra ela e falei, nada mais do que a verdade, né? Eu senti uma atração por ela. Era uma pessoa bonita, era uma pessoa, assim, que eu admirava. Criou-se uma admiração em mim. Não só pela beleza, mas pela parte onde eu falei pra vocês que ela conseguia conversar comigo. Ela
você conversava sobre coisas, sobre um pouco de filosofia ou teologia, tentava conversar com ela e ela era muito recíproca comigo. Eu falei, nossa, que legal, pessoa assim, onde eu me sentia muito bem, me sentia muito cativado por ela, né? Então eu cheguei pra ela e falei, só que eu não, tipo assim, eu já depois, não sei se vocês perceberam, eu percebi isso, ela não estava preparada para isso, né? Então eu cheguei e falei assim, ó, independente do que você pensa, né? Eu só queria que você soubesse o que eu sinto por você. Eu não tô pedindo você em namoro, né? Eu só queria saber, eu queria que você soubesse o quanto eu tô admirando você, né? E se, quem sabe, um dia você tiver interesse, saiba os meus sentimentos, né? Eu achei uma investida muito boa. Porque, sabe, assim, eu fico pensando, né? O homem tem essa parte difícil, né? De ter que chegar na mulher, né? E falar com ela. Então, isso é uma maneira, assim, de você expor os seus sentimentos muito bem. E ela fica livre, né? Tipo assim, você já sabe. E eu estou esperando a sua resposta. Anotaram, jovenzinhos? Anotaram? Né? Foi uma maneira boa, né? E... Aí eu falei, eu vou pensar. Eu falei, eu vou pensar, porque foi realmente uma surpresa pra mim, né? Eu confesso, assim, que nem que eu dava umas olhadas pra ele, né? Assim, né? Dava umas olhadinhas pra ele. Mas eu falei, eu vou pensar, porque eu não tava esperando, assim. E eu fiquei pensando. E depois de... Aí a gente voltou pra casa, né? E depois de... 2 horas. Brincadeira. Não! Foi uma né? semana, mais ou menos, a gente foi conversar de novo. Falei, olha, eu falei pra ele, eu já decidi, né? Vamos sair de novo, né? Eu já decidi. Aí nós fomos jantar, né? Com os nossos amigos. No Saizeria, que mora aqui no Japão, sabe que o Saizeria é muito famoso. É um restaurante italiano dos pobres, né? E tudo é barato lá. Então, nós fomos lá, e no carro, né? A gente tava conversando. E eu perguntei pra ele, eu falei, olha, você quer um negócio sério, né? Se você quiser um negócio sério comigo, né, eu tô disposta a tentar, senão a gente nem começa, né? Porque eu tinha a cabeça meio ruim assim, mas eu não queria namorar por namorar, né? Eu queria namorar de uma maneira séria. Ela falou assim, sim, quero um negócio sério. Mas não foi aquele, você vai casar comigo ou não? Se não for pra casar, a gente nem começa. Não, era um namoro sério pra conhecer um ao outro, né? E assim nós falamos, não, a gente quer, então eu quero. Você quer, eu quero também. Já que você gosta de mim, né? Eu tô disposta a também me dedicar a você. Porque, apesar dele ser um maluco zoado na aparência, ele não era. Né, assim, ele sempre trabalhou, ele sempre foi um homem... Eu via ele, assim, muito paciente com o sobrinho dele, uma coisa que eu achava muito bonita. Ele tem um sobrinho, né? Agora tá rapaz já. Mas ele cuidava do sobrinho, né? Tanto que eu achava que era filho dele, tanto que ele cuidava dele. Ele conversava com a mãe dele, cuidava da mãe dele, né? Ele morava com a mãe dele. Então, são coisas assim, pra mim que eram muito valiosas, né? O cuidar dele com a família. Isso pra mim sempre foi importante, né? Uma pessoa que gosta da família, que trata ela bem. E ele também estudava, né? Rezava. E tirando que ele é lindo, né? Então eu falei, vamos investir. Vamos investir nesse homem, né? A gente começou ali, né? Naquele momento, dentro do carro, nós demos o nosso primeiro beijinho. E nós fomos jantar, junto com os nossos amigos, né? Nossos amigos estavam esperando lá. Tava esperando. E... assim, eu não sabia, mas já tinha todo um movimento por trás daquilo, que os nossos amigos já sabiam, né? Que ele ia me pedir namoro e que eu tava esperando. Só eu que não sabia, né? Então, eles ficaram, assim, muito felizes, muito só felizes. Não percebeu. Tá, eu não percebi. Todo mundo ficou muito feliz, assim, quando a gente começou a namorar. Foi uma coisa muito boa. Porque namoro, antes disso, era sempre aquela coisa que ficava chata, sabe? Assim, a gente começa a namorar, daí um tempo a gente enjoa da cara da pessoa, e começa a ficar arrumando desculpa pra terminar. E depois que a gente começou a namorar, assim, eu nunca tive, né, esse momento de, acho que tá sem graça, né? Acho que eu vou largar dele porque não tá virando, né? Nunca, desde aquele dia, né, amor? Que... quando que era? Era junho, né? 12 de junho, 3 de junho... 2 de junho. Não, não sei, era junho. Não é 12 não, 12 de agosto.
Então não era. Eu não lembro que dia que era, mas não era junho também. Sei lá, não importa. Desde aquele dia, assim, nunca foi chato estar com ele, né? Nunca foi enfadonho. Foi cada dia melhor. E até hoje é assim, né, amor? Cada dia fica melhor, é mais gostoso, né? A gente tá junto. Nosso amor realmente ele vai crescendo, vai se expandindo, né? Sim. Outro fato interessante é que essa data, né? Esse 12 de agosto, né? Foi assim. Já estávamos juntos, acho que há um mês e pouco, 2 meses, não lembro direito. E aí a gente teve um retiro no Crisma. A gente foi para um mosteiro, né? E aí tipo, foi muito engraçado, né? Porque eu tinha me expressado os meus sentimentos para ela, né? E quando a gente chegou no mosteiro, a gente fica acho que 3 dias no mosteiro, né? Com várias dinâmicas de Crisma, retiro de Crisma. E a gente tava sem celular, tudo. E aí teve um dia à tardezinha assim, a gente tava perto tinha ficado um pouco, a gente ia rezar, a gente assistia a missa de manhã, depois foi rezar. Aí à tardezinha a gente tava livre, a gente ficou um pouco lá fora, no mosteiro pra conversar, né? E aí foi muito engraçado, que ela olhou pra mim assim e falou assim: e aí? Você não vai me pedir namoro? Eu falei assim, mas nós já tá namorando, né? Não, mas tem que ser uma coisa pedida, formal, tal. Eu falei assim, tá bom, ué. Já que é assim, então você quer namorar comigo? E aí ficou essa data. É por isso que a gente não sabe a data do início do nosso namoro, porque eu lembro do dia 12 de agosto. Mas a coisa ficou assim meio estranha. Eu falei, tá bom, vai pedir. E aí acabou a gente marcar a nossa data de namoro, dia 12 de agosto. Mas na verdade a gente começou antes. Só que como ela disse que não estava oficializado. Então... É porque mulher, né, tem esse negócio na cabeça, né? De a gente ver filme, né, romântico, a gente quer ver o homem chegando no cavalo branco, né, assim, pedindo, né, eu jogar minhas tranças pra ele. E como não tinha acontecido, eu tava esperando. Então eu falei pra ele, você vai ter que pedir. É mal de melancólica. Talvez seja. Então nós começamos ali naquele dia oficialmente a namorar no nosso retiro de Crisma. Assim, foi uma experiência, uma das melhores experiências que a gente viveu de fé. Tem foto desses dias. Se você quiser um dia postar, tem foto. A gente tá bem. Eu não tô tanto, não, só tô um pouco mais gordo. Eu era gordinha e ele era magrelo, nossa senhora. Né? Pesava 10 quilos molhado. Então a gente namorou, começou a namorar ali. E nós namoramos, né, por 2 anos e... agosto, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 2 anos e 9 meses nós namoramos. Até o casamento, né? E aí vem a parte, né? Começa a ficar feia a coisa. A gente era muito feliz. Era uma história muito feliz. 2 jovens, né? Namorando, eles viviam felizes. Até que em certo momento a coisa começou a ficar séria e a mãe dela percebeu. E a minha mãe percebeu e falou assim: esse homem quer casar com você. Pronto. Ela tá aí. Ela foi trabalhar. Minha mãe percebeu que a coisa estava ficando séria e ela falou assim: esse homem vai querer casar com você, Cássia. Pronto, aí pronto, acabou. Tudo que ela tinha, né? Se algum dia ela teve algum carinho por ele, acabou naquele momento que ela percebeu que ele queria casar comigo, que tava ficando sério. E ela falou assim: esse homem, né, já aprontou tudo na vida dele, você ainda é nova, ele vai querer casar com você, tá fazendo besteira. Porque não parece, mas o seu meu marido, ele tem um passado negro. Ele tem um passado negro, né? Eu tenho um pouco, mas o dele é muito pior. Né? Sim, ele... Pode falar. Já falou até aí, agora você vai deixando suspense o pessoal. Melhor ser contado que eles ficam imaginando horrores de mim. Ele teve assim uma juventude, né? A primeira coisa que ele, digamos, ele namorava muito, né? Ele namorava muito, assim, né? Conheceu muitas pessoas na vida dele, né? Que nós não vamos entrar nesse assunto. Éramos... Ele namorou muitas pessoas na vida dele e ele também... ele usava a maconha, meu marido. Meu marido é um ex-maconheiro. Mas ele encontrou
né? Encontrou Nosso Senhor, pra vocês verem como é que as pessoas mudam, né? Então, assim, ele contou isso no grupo de jovens, as pessoas sabiam, minha mãe sabia. Então ela falava assim, minha filha vai fazer uma burrice enorme se ela casar com esse homem, assim, não vai dar certo. Ela começou a ficar muito preocupada, né, assim, porque ele já tinha aprontado, aproveitado a vida, né, feito as coisas erradas dele. E eu tinha 19, acho, na época, mais ou menos, né, 19, 20 anos. E ela tava muito preocupada em fazer uma besteira na minha vida. E ela começou a ficar com implicância com o nosso namoro. Ela não passou a não gostar, né, do meu marido, da nossa relação. E aconteceu várias coisas, assim, que foi ficando cada vez pior, né? O nosso relacionamento dele com a minha mãe, meu com a minha mãe, foi ficando cada vez pior porque ela não queria, e meus irmãos acabaram que não queriam, meus pais, ninguém queria, né? Que a gente seguisse namorando. Então foi começando a ficar uma coisa assim muito triste. Principalmente pra mim, porque eu nunca briguei com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, então tudo que ela falava pra mim, eu obedecia. Então era muito difícil eu segui um namoro onde que a minha mãe, a pessoa assim, que eu mais amava na vida, minha melhor amiga de sempre, não aprovava. Só que ao mesmo tempo, né, eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? Ao mesmo tempo, eu olhava pro Fernando e falava, apesar de tudo que ele fez, né, nós sabemos o que nós queremos, nós mudamos de vida, né? Hoje a gente quer uma coisa séria, a gente quer um casamento em Deus, a gente, né, vai fazer valer a pena. Só que não tinha como minha mãe saber disso, né? Ela não sabia, assim, o que estava no nosso coração. Ela só tinha medo do que poderia acontecer. Só um parênteses aqui, vou explicar, pessoal. Eu voltei pra igreja com 25, tá? Eu usei maconha bem antes de voltar pra igreja, tá, gente? E eu parei bem antes de voltar pra igreja também, tá? E aí quando eu conheci a Cacá, eu tinha uns 28 mais ou menos. Então, só pra ficar isso, né? Nossa, namorava com ela e era uma maconheira. Não era assim, não. Não era mais. Não era mais. Eu tinha passado já, né? Então, minha mãe tinha esse medo, né? De eu fazer uma besteira muito grande na minha vida. Porque tem toda aquela questão. Que a gente vê hoje em dia, né? O Fernando, ele trabalhava, né, em fábrica, né? Já era mais velho do que eu. Então, vários pormenores que foram se juntando. E foi tornando o relacionamento terrível. Minha mãe não queria. Até que, depois assim, de várias brigas, né, chegou um momento, né, que a gente pensou, se a gente não se casar, né, ou a gente casa, agora a gente termina, porque não dá mais pra arrastar isso, né, não dá pra ficar arrastando esse namoro ruim, toda vez que sai, minha mãe fica brava, eu chorava, e eu falava pra ele ficava triste, né, então a gente falou, não, a gente tem que casar, porque se a gente não casar, não vai dar certo, não dá pra sustentar isso aqui, né, situação. E foi, assim, muito difícil, muito difícil. Eu falar pra minha mãe, eu tinha muito medo, né, da reação. Eu falar pra minha mãe, mãe, eu vou casar, né, eu vou sair de casa e eu vou casar. E quando eu falei pra minha mãe, nossa, assim, o mundo dela caiu, sabe, o mundo dela acabou, os meus irmãos também. Assim, há muitos detalhes, mas eu não vamos falar dos detalhes aqui, nem dá tempo. Mas sei que todo mundo ficou muito triste. Minha mãe, assim, ela diz hoje pra mim, ela me conta, né, que ela quase ficou depressiva, que o que salvou ela foi o terço, né, assim, para que ela não ficasse em depressão por conta desse casamento, foi o terço que ela começou a rezar, né, e ela falou assim, já que ela vai querer isso mesmo pra vida dela, então eu vou pedir a Deus para que ela pelo menos seja feliz, né, e ela começou a rezar o terço, e nós nos casamos. No meu casamento a minha mãe foi de preto, né, chorando muito, ela tava muito triste, ela ficou de preto em toda a cerimônia, assim, né, a minha família, ninguém queria, e aí nós nos casamos, continuou um clima muito ruim, ao mesmo tempo que eu tava feliz, né, feliz, porque eu tinha, né, o homem, né, que eu queria ao meu lado, a gente tava feliz juntos, mas também tinha uma tristeza no meu coração, porque a minha mãe, ela não tava feliz, né. Contar uma coisa que aconteceu antes da gente casar, que foi, acho que foi o ponto decisivo pra gente casar, na verdade, né? Foi uma das brigas que teve com a mãe dela, e realmente ela, tipo assim, a Cacá estava bem desgastada já com o relacionamento, né? Não com o relacionamento, mas com as brigas que estavam acontecendo por causa do relacionamento. E aí ela, tipo, ela não tava aguentando mais a situação. E aí é aqui que eu vou falar pros homens, né? Um ponto diferencial que faz
Tipo assim, pra vocês, tipo, uma mulher precisa confiar no marido, na pessoa que vai cuidar dela, né? Se o marido não tem posição de homem, né? É. Ela como que não tem segurança, né? E eu lembro hoje, eu lembro muito disso, porque foi um passo muito difícil pra mim tomar uma atitude que, tipo assim, era tudo ou nada, né? E tipo, por causa devido às brigas, tudo, ela chegou pra mim e falou assim, ó, não tá dando certo, tipo, lá em casa tá um terror e eu quero dar um tempo pro nosso namoro, né? Foi essas palavras que ela me disse. E eu fiquei muito assim, eu não aceitei, falei, não, assim, não que eu não aceitei, tipo assim, essa, Não entendi, né? não entender ela, né? Eu simplesmente virei pra ela e falei assim, né? É o seguinte, né? Essa é a posição de um homem, sabe, gente? Não é porque eu falei, né? Mas é a posição que o homem tem que tomar. Eu virei pra ela e falei assim, é o seguinte, se você quer um tempo, você termina, né? Um tempo eu não te dou, né? E eu expliquei, tipo assim, não foi só isso que eu fiz pra ela. Eu expliquei o porquê que isso não era certo, né? E eu tava arriscando a pessoa que eu amava, né? Assim, eu podia perder se ela falasse, tá bom, então acabou, né? Era um risco que eu tava correndo, mas era um risco verdadeiro, sabe? Era uma coisa que eu precisava dizer, porque era a verdade. Eu virei pra ela e falei assim, um tempo eu não dou, se você quiser você termina comigo. Porque se vocês parar pra pensar o que era dar um tempo, era assim, eu cheguei, a gente foi pra um restaurante conversar e eu expliquei isso pra ela, falei assim, ó, o que você tá pedindo pra mim é o seguinte, você vai me dar um tempo, deixar de eu de canto e vai ficar com a sua família. Se a sua família melhorar a relação com você porque você largou de mim, você me larga. E se a sua família não mudar do jeito que você espera, aí você volta pra mim. Eu falei assim, isso é me usar. Eu falei assim, eu não quero isso. Então se você quer dar um tempo, então termina. É isso que você quer? E ela, eu lembro muito bem assim, ela virou pra mim e falou assim, não, mas você quer continuar comigo ou não? Eu falei assim, não, eu te amo e eu quero ficar com você. Eu falei assim, então lute, né? Não deu um tempo, então lute. E aí ela tomou a posição de lutar, né? Então assim, agora você imagina se eu fosse aquele homem frouxo, medroso, né? E falasse assim, não, então quando você achar melhor, então eu vou estar aqui. Te esperando, sabe? Decide. Deixa que eu decidir sozinha, né? Isso. Então, tipo assim, eu falei, não. Falei assim, isso eu não aceito, né? E foi onde, tipo assim, aquilo ali deu muita força pro nosso casamento, né? Foi. Isso é verdade. Porque eu não tinha parado pra pensar nisso, né, na época. Esse negócio de dar um tempo, realmente, era isso, né? Aí eu vou ver. Se ficar melhor sem ele, a gente termina de ver. Senão a gente tenta de novo, né? Então, essa posição dele, né? Dessa firmeza. Mas senão, ou a gente dá tudo o que nós temos um pelo outro, ou a gente não continua. E tem que ser assim, né? Sempre tem que ser assim. No namoro, no casamento. A gente não pode ficar dando aos poucos, né? Falando, não, eu vou resguardar o meu amor pra mim. Não vou dar tudo o que sou. Porque a pessoa vai ficar... mimada, né? Mulher não vai agradecer meu amor, não. Nós devemos dar tudo que nós temos desde o namoro, mostrar nossa disposição. E naquele momento eu falei, este homem, né, que tá disposto a ir até o fim comigo, é porque ele me ama. Então eu também vou corresponder a este amor. E nós seguimos assim, e eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu vou casar. Assim, apesar, foi muito difícil, vocês não imaginam. Eu que nunca tinha falado não há contra minha mãe. Ter que falar pra ela que eu ia sair de casa foi algo assim que partiu meu coração e partiu dela. E quando nós nos casamos, nós ficamos um tempo ainda, né? Sem nos falar, porque o Fernando não podia entrar na casa da minha mãe, né? Eu até podia, né? Mas ela, toda vez que eu ia lá, eu beijava ela, parecia assim que ela tava morta, sabe? Era uma coisa terrível, porque ela não reagia. Ela não conseguia olhar pra mim mais, ela não conseguia falar comigo. Então foi muito, muito doloroso. Até que... Graças a Deus. Melancólicas. Veio a Kimberly. Peraí. Veio a Kimberly. Com 3 meses de casados, veio a Kimberly. E eu sei que a Kim foi a responsável pela mudança na nossa vida, assim. Quando eu vi, né, na ultrassom, eu falei, eu tô grávida.
eu vi a ultrassom, né? E eu falei, eu vou mostrar pra minha mãe, Porque assim, eu sempre quis ser mãe, eu sei que ela quis ter filho, ela tem muito amor à maternidade, a minha mãe, né? E eu fui lá à noite, eu fui de manhã fazer ultrassom, aí à noite eu falei, eu vou levar pra ela. E quem abriu a porta foi meu irmão mais novo. E ele falou assim, o que você quer, né? E eu falei assim, eu quero falar com a mãe. Aí ele falou assim, você sabe que a mãe não tá bem, né? E eu mostrei pra ele aquela ultrassom. E eu lembro que ele mesmo, meu irmão, ali na porta, nossa, ele chorou. Ele caiu em prantos, assim, né? E ele também não queria meu casamento, mas ele falou assim, olha, se prepara, né? Se prepara, porque se a mãe não ficar feliz, né? Saiba que eu tô feliz, né? E pronto, eu já fiquei mais tranquila. Nossa, meu irmão também tá feliz comigo. E eu entrei e mostrei pra minha mãe, né? A ultrassom da Kimberly. E ela não resistiu, né, gente? Que resiste a uma nova vida, né? Uma nova vida, assim, filha da filha dela, né? E ela me abraçou naquele momento, assim, depois de muitos meses, né? Assim, um abraço, ela me deu um abraço tão bom. E ela falou assim, você sabe que eu sempre te amei, né? Assim, aquele amor de mãe, né? Você sabe que eu sempre te amei. E nada vai mudar meu amor por você. E naquele momento a gente começou a fazer um caminho de volta, né? Meu caminho de volta para o colo da minha mãe, né? Para minha mãe ter essa alegria. Falou assim, eu vou partilhar da sua alegria. Né? Partilhar da sua alegria. E nós começamos... O meu filho mágico também tem coração. Ele está emocionado, por isso que ele se retirou. Oh, meu Deus. Então, para vocês verem, né, que se a gente tivesse fechado a vida, falando, não, nós vamos esperar ter os filhos, talvez nós não tenhamos, quando que essa graça poderia ter acontecido, né? Mas porque nós recebemos os filhos, a Kimberly foi a primeira. As coisas começaram a mudar ali, né? Então, a vinda de uma nova vida, ela transforma nós. Ela transformou a minha vida, a vida do meu marido. E também a vida da minha mãe. E minha mãe sabia. Falei, mas a gente não pode continuar brigado, né? Assim, ela tá formando uma família. Por mais que eu não concorde, ela tá formando uma família. E ela precisa de mim. Eu sou a mãe dela, ela precisa de mim. Ela tinha essa noção. Então, ela venceu toda aquela raiva que ela tinha. Porque ela tinha raiva do Fernando. Não é que ela não gostava dele. Ela tinha raiva dele. Ela não suportava ver ele. Ela não podia ouvir a voz dele. Que ela ficava assim muito irritada. Então... acho que tá calor, né? Ela ficava muito irritada. Então, nós começamos a fazer... Ali começou a nascer um perdão. Quando a Kimberly foi concebida, começou a nascer o perdão dentro do nosso coração. E nós fomos rezando naquela intenção, né? Lembre-se disso. Sobre o perdão. O perdão, ele é um dom de Deus. Nós precisamos pedir a Deus a graça do perdão. Nós conversamos com um missionário na época, o missionário Rodrigo Ferreira, que as palavras dele ficaram muito assim, gravadas no meu coração. Ele disse, espera a sua mãe, né? Dê tempo a ela, né? Não fica indo lá, perguntando pra ela, tentando resolver. Ele falou, espera. Opa, segura aqui. Oh, meu Deus. Ele falou assim, espera. Peraí, amor, continua. Eu vou dar uma mamazinha aqui direitinho. Eita. Lembra que o Rodrigo falou? Sim, espera. Espera o quê? E quando ela vier, você fica de braços abertos. Ah, sim. Tá sempre aberto ao perdão, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. E tipo, eu também, eu era muito enfático nas minhas ideias, né? Tipo assim, se eu percebesse, eu acho que eu sou até hoje, né? Se eu perceber que eu não tô errado, eu não volto atrás, né? Assim, eu tento outra maneira, né? Talvez com um pouco mais de caridade, mas eu não volto atrás, né? Eu nunca abandonaria uma posição que eu tinha certeza que estava certo, né? Então, mas assim, a questão do perdão sempre foi muito tranquila pra mim, né? Tipo, tanto que teve vezes que eu fui atrás da sua mãe, né? Eu fui atrás dela, tipo assim, eu realmente, tipo assim, eu não entendi o que tinha acontecido, né? O que eu tinha feito de errado pra ela não gostar de mim, né?
E aí teve vezes que eu fui atrás dela pra tentar conversar e ela não queria mesmo, né? Ela não, tipo, nem dava oportunidade pra mim conversar. Então, foi bem assim, triste na época, mas tipo, sempre com uma esperança, né? Então, a gente pegou e com o tempo, depois que aconteceu isso, foi muito, tipo, natural. Eu lembro que no Natal desse ano, né? Ela convidou pra mim ir lá, né? Foi tipo, aqui nasceu, né? Aqui já tinha nascido depois. E ainda ficou um tempo sem comer. Com a Cacá ela tinha tomado É uma coisa estranha, né? Mas comigo não, né? Ela conversava comigo, a Fran chegava, ela saía, assim. Tipo assim, a gente revezava o lugar. A gente não conseguia. Não habitava o mesmo espaço. A lei da física. 2 corpos não habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E ela chegava, ela saía, né? E aí foi que no Natal do ano que aqui nasceu, né? 2015. Ela virou e falou... Acho que foi pra você que ela falou, não foi pra mim, né? Foi pra mim. Ela falou assim, se quiser convidar o Fernando pra passar o Natal com a gente, tudo bem, né? E foi um Natal, assim, muito bom. Porque foi, tipo assim... Ali começou o perdão mesmo, né? Entre eu e ela, né? Apesar, tipo, eu sinceramente, eu nunca guardei rancor de nada. Assim, eu tentava compreender o máximo, mas... Porque ele é fleumático. Um pouco por falta... tipo assim, não me importar muito, assim, com a aceitação, né? Tipo assim, eu nunca fui muito carente de... Como fala? Ele não tem carência afetiva. Carência afetiva. Então, pra mim, foi muito tranquilo, né? Tranquilo, assim, aguardar aquele momento, né? Então, quando ela veio, eu falei assim, não, tudo bem, então vamos, né? A gente vai lá e no Natal e passar. Aí a gente passou junto, graças a Deus foi muito bom. E daí em diante as coisas realmente começaram a mudar, né? Eu lembro quando ela falou pra mim, né? A gente tava numa loja, assim, tava lá no Cama. E ela virou pra mim e falou, olha, tá chegando o Natal, né? Eu queria que você passasse o Natal comigo. Aí eu falei pra ela, mãe, a senhora sabe que é difícil, como que eu vou deixar o Fernando, né? Eu falei, eu não posso deixar meu marido, né? E ela falou assim, não, eu quero que ele venha. Aí pronto, aí eu comecei a chorar dentro do Cama. Ela fazendo como, mãe, eu comecei a chorar. Porque pra mim é muito importante. Passar o Natal, a gente passou o primeiro Natal longe da minha mãe, assim... Como, né? Eu nunca imaginei passar o Natal longe da minha mãe. Eu passei porque a gente tava brigada. Eu não podia deixar meu marido. Olha, ponto, gente. A mãe era a pessoa assim, que eu mais amava. Mas depois que eu casei com o Fernando é prioridade da minha vida, né? O marido é prioridade da nossa vida. Então, por mais que eu quisesse estar com a minha mãe, eu não podia deixar meu marido, né? A gente tem que ter isso firme. Eu me casei, agora eu tenho uma nova família, né? E eu preciso me dedicar a ele. Então era isso que eu sentia, né? Doía deixar... assim, de ir na minha mãe, mas eu não podia deixar meu marido, né? Então eu sempre, graças a Deus, houve essa percepção do meu lugar de esposa. E naquele ano nós passamos o Natal juntos e as coisas começaram a melhorar, né? Pra vocês verem, né? Foi necessário essa dor, foi muito dolorido, muito, muito mesmo, mas foi necessário. Eu amadureci, eu finalmente conseguia conversar com a minha mãe, falar o que eu queria, o que eu não queria, né? Porque antes era assim, de jeito nenhum, por nada eu queria discordar da minha mãe. Até as roupas que ela comprava pra mim quando eu era mais jovem, por mais que eu não gostasse, eu falava que gostava porque eu só não queria contrariar ela, entende? Ela sabe disso ou vai ficar sabendo na live? Não, ela sabe, já falei pra ela. Uma vez eu contei pra ela, falei, nossa, mas sabe aquela roupa que a senhora comprou? Então eu não gostava. Ela, ai, não acredito. Mas então, eu aprendi a conversar com a minha mãe, né? Eu vi que eu tinha crescido e que tudo bem se eu discordava de alguma coisa. E ela entendeu também que eu tava feliz, que eu tava me esforçando pra ter minha família. Ela viu os frutos, né, do nosso matrimônio, que o Fernando, ele era um homem bom, né, apesar... ele é um homem bom. Apesar de tudo, passado negro dele, né, e dele ser um fleumático sem sentimentos, tô brincando. Ele cuidava de mim, ele nunca deixou faltar nada pra mim. Assim, a gente vivia com pouco, mas nunca faltou nada. Ele sempre se esforçou. Então, ela era inevitável, assim, ela tinha que aceitar que ele cuidava de mim, né? Que ele me amava, ele estava se esforçando. Então, quando a mãe vê, ela casou, né? E agora tem um homem que cuida dela, não tinha o que ela temer,
Ela temia também que ele me levasse para longe dela e ele não ia fazer isso, né? Não vai, né? Não vai fazer isso. Nunca. Não, jamais. Então não tinha por que ela continuar com aquele medo e iniciamos nosso perdão. Ela passou a rezar mais, a fé dela amadureceu muito, porque ela precisava se apegar a Deus ou ela não ia resistir. Do mesmo modo, né, da minha parte, eu precisava crescer na fé e ter a certeza de que se eu cuidasse da minha vida espiritual, se eu servisse a Deus, ora outras coisas iriam se encaminhar. E foi o que aconteceu. Por isso que eu testemunho para vocês, gente. Quando nós passamos a rezar, né, no Santo Terço, pedir, ela rezava lá o terço, eu rezava aqui. Não tem como não dar certo. Não, tudo que aquilo que a gente entrega, se dedica por amor a Deus, dá certo. Nosso matrimônio foi assim. Por mais que a gente não fosse ainda tão, né, nós não éramos jovens virtuosos, assim, né, aqueles exemplares, mas a gente já sabia o que a gente queria, então a gente passou a se dedicar no nosso matrimônio, para que a gente vivesse o matrimônio de acordo, né, com a nossa fé. E nós colhemos os frutos, né? Depois que aqui nasceu, 9 meses depois, eu estava grávida do Giovanni. E mais uma alegria, mais um fruto, e a família mais unida, né? Apesar da minha mãe ter ficado com dó, ai, aqui vai perder o colo, né? Naquela época, minha família ainda não entendia, né? A abertura à vida. Então, também foi coisa que a gente foi vencendo aos poucos com o nosso testemunho, né? Com a nossa firmeza de casal que a gente queria viver. A minha família foi entendendo o que era abertura à vida. Então, quando veio o terceiro, já a alegria já foi maior. Eu acho que quando veio aqui, o Marcelo não ficou feliz, assim, muito, né? Eu acho que meu pai também não. Teve ainda umas caras feias. E depois o segundo falou, nossa, né? De novo. E no terceiro. Aí, dali 11 meses eu tava grávida do terceiro. E dali 11 meses de novo eu tava grávida do Peter. Então, foi tudo assim muito próximo. E a cada filho, né? O nosso matrimônio, ele só foi se fortalecendo e crescendo. Nossa, 48 minutos já. E uma coisa assim que eu, assim, a gente acompanha o Ícaro de Carvalho faz um bom tempo. E foi bem no comecinho, acho que ele não tinha, acho que o filho dele nem tinha nascido ainda. E eu lembro que ele escreveu, não, tinha nascido o filho dele, e ele tinha escrito um texto. Porque querendo ou não, quando você pensa em ter uma família grande, a primeira preocupação é o financeiro. Assim, eu vou dar conta de sustentar uma família. E eu lembro que eu li o texto dele, ele falava assim que os filhos nos deixam mais ricos. E aquilo ali mexeu muito comigo. Assim, como assim os filhos, tipo, o filho não é gasto, né? Como assim filhos deixam mais rico? E aí ele vai explica que, tipo, você começa a fazer da tripa coração ali para que entre dinheiro em casa e que aconteça todas essas coisas. E assim, e lógico, providência divina também nunca nos abandonou. Nunca. Né? E isso foi muito legal, assim, que cada filho que vinha era uma mudança de serviço, era tentar fazer alguma coisa para conseguir, e a gente teve mês que a gente passava no limite, mas nunca faltou nada. E graças a Deus, assim, tipo, de certa forma nossa vida tem melhorado, não tem o que reclamar, não falta nada em casa. E tipo assim, fala assim, mas os filhos são bênçãos. E tipo assim, e realmente deixa. Não que a gente esteja rico, né? Mas uma hora nós fica. A gente tá melhorando, né? Por quê? Porque, tipo, não tem como você voltar pra casa, olhar essa galerinha aqui, tudo te esperando na porta, né? Agora, como o pai falando pra vocês, assim, eu coloco a chave na fechadura e giro o trinco, faz o barulho. Vem os 3, o outro não vem, né, porque é muito pequeno, mas vem os 3, fica na porta e gritando, o pai chegou, né? Assim, como que você não vai fazer alguma coisa por isso, né? Então, assim, é fácil, tipo, é um tempo produtivo, assim. Se for pra mim voltar cedo pra casa pra estar com eles, eu vou voltar. Mas se tiver que ficar até meia-noite trabalhando, para que nunca falte nada para eles, eu vou ficar também, né? E isso deixa-os, assim, é maravilhoso, sabe? Tipo, não tem nada que pague. Às vezes eu fico triste, eu chego em casa tarde e eles já estão todos dormindo, né? Mas, assim, quando eu volto, é sempre um carinho enorme. E isso me faz ter força para lutar e, assim, não, o quanto Deus der, eu vou lutar o quanto for preciso, né? Falando de novo? Preciso. Pois é, e a gente tá vivendo assim,
se fosse testemunhar, né, as graças que Deus fez na nossa vida, precisaria de muitas horas, né, de detalhes do carinho de Deus assim, na nossa vida, muito, muito explícitos, né? Igual a vinda de um filho, né? Sempre que o Fran fala, vai entrar um dinheirinho a mais, né? Esse mês vai aumentar um pouquinho o meu salário. Aí vinha a notícia de uma nova gravidez, sabe? Foi assim todas. É Deus falando, olha, eu sei que não tá tão fácil as coisas, mas eu dou meu jeitinho aqui, né? Confie. E uma vez entrou um salário meu atrasado do David, lembra assim, de muito tempo. Falei assim, olha, eu arrumei o dinheiro, eu vou te pagar. Eu nem cobrava o meu chefe, porque eu sabia que ele tava na pindaíba, né? Mas um dia ele me ligou e falou assim, eu vou te mandar um dinheiro. Eu falei, nossa, bendito seja Deus, porque ele tava precisando muito daquele dinheiro. E assim, dá pra testemunhar muitas, muitas graças, tá, gente? Não tenham medo, assim, de iniciar um casamento, por mais que seja simples, né? Se nós plantamos esse casamento na rocha, né? Em Deus, ele vai dar frutos. Sempre façam a sua parte, né? Assim, não tenham medo, né? Tem um monte de filhos, sim. Quanto Deus der, aceite. Mas nunca deixe as coisas de Deus para segundo plano, sabe? Verdade. Né? A gente nunca deixou. Eu acho que esse é a prova da providência divina. Assim, nossos filhos nasciam, a gente já ia para a igreja batizar, assistir missa, comungar, confessar. A missa que, tipo, quando nascia o nenê, ela não podia ir pra missa, porque ela estava na clínica ainda. Eu ia pra missa e chamava o padre. Falei assim, padre, o senhor tem como levar uma eucaristia pra Cássia? Ele falou, não, vamos. Eu trazia o padre até o hospital. Ele já abençoava a criança. Não dava o batismo ali, mas... E levava a eucaristia pra Cássia. Voltou. Então, muitas coisas assim, a gente dava sempre prioridade para as coisas de Deus, em vários aspectos. E Deus nunca faltou com a gente, sabe? Então, tenham filhos quantos Deus der, mas nunca esqueçam de Deus, sabe? Tipo, não adianta fazer um monte de filho e esquecer de Deus e falar por que minha vida tá dando errado, né? Se Deus está com vocês, não vai faltar. Aquela passagem que fala que nem para as flores, nem para os pássaros nunca falta nada. Para que vocês estão preocupados, né? Então, eu sempre tive isso muito no meu coração. E sempre fiz de tudo também, né? Para que isso acontecesse. Sempre levei meus filhos para a igreja. Sempre, tudo que precisasse de mim, eu faria. Se precisasse de catequista, se precisasse de curso, fazer curso para alguma coisa. Mas tá tomando de filho, tá difícil. Eu falei, não, nós vai. Nós vai, não. A gente vai fazer tudo isso. E chegou da catequese acho que com o Felipe no colo, o Giovanni no colo. A gente sempre continua nosso trabalho dentro da paróquia, né? Assim, leva todo mundo. Não dá, tô com um monte de filho, não dá pra servir. Dá sim, dá tranquilo. Com carinho e amor. E aí, outra coisa, vocês vão testemunhar que dá, né? E Deus não vai deixar faltar, gente. Não falta nada. O essencial nunca falta. Nunca falta. Às vezes aquela coisa que você quer, não Deus quer. Você quer que é uma coisa, que quer e nunca dá pra alcançar, é porque na verdade Deus sabe bem do que você precisa. Né? Só você que não entendeu ainda, né? Então o essencial nunca falta. Graças a Deus, nunca faltou um prato de comida aqui em casa. Nunca deixamos atrasar uma conta, né? Então, graças a Deus, mas sejam fiéis que não tem erro. E nós crescemos muito, né, amor? Faz 6 anos que a gente tá casado, né? A gente completou mês passado 6 anos de casado. E foram 4 filhos, graças a Deus, sim. E nós amadurecemos tanto quanto pessoa por conta do matrimônio, que a gente, assim, tem que amadurecer. Não é a opção eu ficar brigada com meu marido ficar de cara feia pra mim. A gente não pode ficar dormindo um no canto, outro no outro. E não pode pensar, não vai dar certo, eu vou desistir. Né? Não tá bom, ela fez cara feia pra mim, eu vou largar ela. Hoje a gente não tem dinheiro, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Não é uma opção, gente, não é uma opção. A gente tem que fazer dar certo, né? Por isso que a gente se dedica a um outro. Eu não posso acordar um dia e falar assim, eu não vou mais me dedicar a este homem, né? Eu jurei a Deus que eu amaria até a morte, então é assim que a gente faz todos os dias. E a gente tem colhido os frutos. Eu nunca pensei, eu já falei, Fernando, eu nunca pensei que eu pudesse amar alguém tanto quanto eu amo ele. Assim, que
é uma pessoa que não é sangue do meu sangue, né? A gente se tornou uma só carne no sacramento. Mas é uma pessoa que muitos anos não existia na minha vida. E hoje eu olho pra ele e falo assim, é impossível viver sem ele, né? Espero que a gente, assim, até morra juntos, assim, pra não ficar com saudade dele. Ai, gente, tá bom. Deixa que chorar, lá vai acabar. Vai acabar. Não vai dar tempo de pergunta. Quer falar alguma coisa, amor? Eu te amo. Também te amo. Obrigado, pessoal, por assistirem a live. Essa é a nossa história. Não dá pra contar tudo, né? Porque 1 hora é pouco. Mas a gente vai testemunhando aqui pelo Instagram. Vocês vão acompanhando. Ah, meu Deus. Ai, eu queria parar de chorar. Vocês já cansaram de me ver chorando na live, né? Bom, não tô beliscando ela. Essa live vai ficar salva, tá? Vai pro IGTV. Então, se vocês têm alguma dúvida de que Deus derrama as graças sobre o matrimônio, não tenham mais. Ele derrama as graças que são necessárias para que a gente siga feliz, né? É possível ter um matrimônio feliz, né? Eu sei que há muitos maus exemplos, talvez nossos pais também foram um mau exemplo para nós. Mas busquem, né, as famílias santas, né? Temos aí os casais santos na nossa igreja, então busquem eles, né? E acreditem que é possível, sim, ser feliz no matrimônio, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, a nossa breve história. Pronto. Se vocês quiserem que eu apareça mais, é convidar. Se vocês quiserem que o Fernando apareça, vai ter que aparecer aqui. Eu queria que ele falasse pros maridos, né, pros homens. Então, vamos ver se esse homem aparece mais aqui no meu Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, eu amo muito vocês. Desculpe, né, gente? Eu choro mesmo, eu sou chorona mesmo. Aí não há o que fazer, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Então é isso aí. Obrigado pela audiência, pela paciência. Um beijão. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado por estarem aqui. Tchau, Danilo. Boa noite. Obrigado por estar sempre aqui, né? Nos acompanhando. Tchau, tchau, Danilo. Ótimo, pessoal. O pessoal não tô conseguindo. Eu tô assim porque eu não enxergo. Eu não tô enxergando a letra. Eu li todos os comentários, então eu fiquei muito feliz, né? Da Shirley, né, que comentou, que tá sempre me acompanhando. Eu conheço muitas de vocês, assim, parece que eu não fale com vocês. Eu guardo tudo o nome de vocês, tá? Então, muito obrigada, tá? Beijo, gente. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Se tiver algum casal que tá passando um perrengue, manda essa live aí pra eles, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.